Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e a sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, momento marcante, 40º episódio do podcast Comunique, recebendo... Vou precisar me segurar porque eu vou receber hoje o Elvis e ele tem muito assunto para conversar. E a gente só quer conversar por um tempo determinado, mais ou menos 1 hora, eu vou precisar me controlar. Mas antes de receber o Elvis, deixar registrado aqui o patrocínio do Casca Açaí. Mais uma vez agradecendo o Rafa e toda a equipe. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste Águas Claras. Lembrando que hoje você vai lá, episódio 40, Comunique 40, e você ganha um desconto no Casca Açaí. Começando, rufem os tambores e vamos começar. Primeiro, Elvis, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite. Não, eu que te agradeço pelo convite. Maravilha, vamos lá. Elvis Posada Quiroga, mestre em arte terapia e educação artística para inclusão social pela Universidade Autônoma de Madrid, Universidade Complutense de Madrid e Universidade de Valladolid. Especialista em intervenção psicossocial em situações de crise e emergência pela Universidade Autônoma de Madrid, Espanha, especialista em cultura de paz e direito internacional humanitário pela Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, Colômbia, psicólogo formado pela Universidade do Vale, Colômbia, bacharel artístico pelo Instituto Departamental de Belas Artes da Colômbia, 21 anos de experiência, sendo 14 deles em diferentes contextos de crises humanitárias na área de saúde mental e apoio psicossocial e no desenvolvimento de trabalho artístico que envolve arte, campo humanitário, exposições artísticas internacionais, artigos. A trajetória é longa. Uma trajetória longa e de muito conteúdo aqui. Eu vou precisar segurar para não querer falar de todos os conteúdos. Muito obrigado pela sua presença. O que é arte terapia, Elvis? Vamos lá. Assim, me conta também um pouco dessa trajetória junto com a arte terapia, como é que ela surge na tua carreira. Até porque eu vinha conversando contigo aqui antes do episódio, a arte terapia ela tem começado a aparecer, eu não vou dizer nem arte terapia porque eu posso estar sendo equivocado, mas os desenhos eles têm começado a aparecer dentro do meu próprio processo de desenvolvimento pessoal, de terapia e etc. E eu tenho visto a potência e a importância. E às vezes eu até uso também em espaço de mentoria. Então vamos lá, primeiro, o que é arte terapia? Bom, é uma boa pergunta, né? Tem muitas definições, mas geralmente elas coincidem no seguinte. A arteterapia é uma disciplina da saúde mental que utiliza elementos artísticos e o processo criativo para acompanhar e potenciar o desenvolvimento do ser humano, seja para melhorar questões pessoais, ou seja para trabalhar algumas dificuldades, algumas problemáticas internas. Ela pode ser individual, como também pode ser grupal. Então, essas definições que têm em comum? Deixa claro que é uma disciplina, às vezes se confunde com uma técnica, mas ela é uma disciplina, você precisa estudar para isso. Geralmente é uma disciplina de pós-graduação, de mestrado. Em alguns países já é uma profissão, então você tem uma graduação como arteterapeuta, mas em muitos outros países ainda não tem esse reconhecimento e aparece como uma pós-graduação. Então você precisa ter uma formação de base para se formar como arteterapeuta. Por que é uma disciplina? Porque você precisa desenvolver um conteúdo teórico. Você precisa ter uma supervisão nas suas práticas, nos seus estágios. Sim? E você precisa ter os cuidados éticos próprios da disciplina. Então, às vezes se confundem que alguns profissionais usam elementos artísticos no seu trabalho. É bom, mas isso não significa ni torna essa pessoa um arteterapeuta. Incluso aqui em Brasil existe a União Brasileira de Associações de Arteterapia, que está
tempo todo tentando profissionalizar a arteterapia, incluso está como proyecto de ley, ya te han pasado algunos pasos para se tornar uma profissão regulamentada. Então, vamos lá. Então, isso é rasteterapia. O que não é rasteterapia? Excelente pergunta. Por que eu perguntei isso? Porque eu comecei falando de mim mesmo como se eu tivesse feito rasteterapia. Eu não fiz. Eu fiz um movimento de desenho, vou colocar assim, para potencializar um momento de encontrar uma saída ou uma ilustração para o momento que eu estava vivendo. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz rasteterapia, pelo que eu entendi. Eu não sei como foi conduzido, nem por quem, né? Mas sí es importante deixar isso claro, para se tornar algo arteterapêutico, tem que ser conduzido por um arteterapeuta formado. Né? Que não é arteterapia? Tá? Arteterapia não é uma aula de arte. Aí você não está para aprender arte, para você aprender história da arte, para você desenvolver um estilo de arte. Não é isso. Não é um teste psicológico, onde você desenha e você tem um outro que interpreta. Isso não é arteterapia. Que mais? Não é somente uma descarga emocional. A arteterapia é só botar para fora. Não é só isso. ¿Sí? Não é um momento de... Como falar isso? De você sentir que qualquer coisa que você faz com arte por sua conta, você está fazendo uma arteterapia sozinho, porque na arteterapia você precisa esse acompanhamento arteterapêutico. Então, às vezes as pessoas podem falar, não, mas eu faço arte na minha casa, então eu faço arteterapia comigo. Geralmente, não. Não porque você fale sozinho, você está fazendo psicoterapia, né? Sim. O mesmo acontece com a arteterapia. Você eventualmente consertar a tomada da sua casa não te faz um eletricista. Porque na arteterapia é um espaço que envolve muitos elementos. Envolve 3 elementos. Na arteterapia, quais são os elementos da arteterapia? Na arteterapia existe uma triada. ¿Sí? E são 3 elementos que têm que estar juntos. É um triângulo. É a pessoa que faz a arte, né, o processo. 2, o arteterapeuta. E 3, o produto artístico, a obra. Esses 3 elementos devem estar em constante relação, porque entre a arteterapeuta e a pessoa se trabalha o vínculo arteterapêutico, a ligação. Você está fazendo de um jeito porque você está sendo acompanhado subjetivamente, simbolicamente, em um espaço seguro que um arteterapeuta está conseguindo manter nesse momento. E está conseguindo ler para que você consiga desenvolver seu processo criativo. Falemos, tem fenômeno de transferência, né, da relação entre a pessoa e o arteterapeuta. Então, esse vínculo e essa relação é importante num processo arteterapêutico. Agora, entre a pessoa e a obra, é o processo criativo. E é no processo criativo onde as coisas acontecem também. Quando você começa a colocar sua produção criativa, você está colocando todo, você está colocando suas emoções, seus pensamentos, você está colocando aquelas coisas que ainda as palavras não têm. Vamos chegar lá. Não todo tem palavras, mas no processo criativo emerge. No processo criativo você compreende, você
transfere, você simboliza. Sim? E nesse processo criativo, que o arteterapeuta também consegue ler, acompanhar. Tá? Então, essa seria a outra relação, o arteterapeuta com essa obra. Tá? E é por isso que não é uma tradução nem uma interpretação, porque não é isso o que importa. O arteterapeuta vê como é esse relacionamento dessa pessoa com esses materiais, porque dentro do processo arteterapêutico, os materiais têm personalidade. Não é o mesmo se você trabalha com um giz, a que você trabalha com tinta guache, a que você trabalha com caneta, a que se você trabalha com uma técnica com collage. Não é o mesmo, porque os elementos têm suas próprias propriedades. E é quando você entra em relação com eles, e é quando emergem também esses outros relacionamentos que você tem com as coisas. Hoje em dia todos falamos, eu sou flexível. Parte de minha fortaleza é eu sou tolerante na frustração, né? E muitas vezes isso falamos. E às vezes, em processo arteterapêutico, quando você está colocado aí em uma experiência de aqui e agora, às vezes você descobre que tão flexível você se permite ser, se realmente você é tolerante, você como lida com isso, porque os materiais têm suas próprias propriedades. Você tem algo na sua cabeça para colocar, mas quando você coloca, não era isso que você estava querendo expressar, Deixa eu te colocar. Tá me vindo aqui que as palavras, às vezes, elas mentem. A gente consegue maquiar as palavras verbalmente e trazer polidez, eventualmente trazer uma capacidade de relação. E aí vem a dúvida, na ignorância. A arte parece que ela não mente, não. Ou consegue mentir? Entende a minha dúvida? Parece que assim, com meio das palavras a gente consegue fazer uma flexibilidade, um jogo de cintura com as palavras que parece que consegue transmitir algo que não é real. Eu acho que isso depende se a pessoa se permite essa experiência. Uhum. Senão ela consegue eventualmente... Se consegue se permitir entrar nessa linguagem que essa experiência está trazendo para ele. Tá. Porque eu posso fazer uma sessão de arteterapia e não aconteceu nada. Nada. Uhum. Porque você tem uma estrutura que dá para ter todo baixo controle. Tá? Sim. Mas quando você... E isso pode ser trabalhado também. Sim? E o arteterapeuta pode, em algum momento, enxergar isso. Né? Então, também pode conduzir, às vezes, outras experiências, trazendo outros materiais. Ou às vezes, dependendo, cada caso é um caso, né? Não é uma regra. Sim. Mas às vezes provocar um pouquinho. Eu lembro um dia, eu estava trabalhando com uma pessoa que era muito controladora, né? E surgiu que a tinta guache caiu. E todo o que acontece em uma sessão de arteterapia é informação e acompanhamento arteterapêutico. Se fosse uma aula de arte, você fala, está tudo bem, troca de água, ou está tudo bem, vamos fazer outro desenho. Tá? Mas em processo arteterapêutico, você inclui isso na sessão. Nossa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa pessoa estava fazendo seu desenho, não tinha planejado isso, fugiu da sua experiência habitual. Como arteterapeuta percebi isso, né? Trago isso na sessão e ela pega seu desenho, vira e começa a pintar na água que tinha caído. E depois a gente retoma isso em outro momento, né?
que aconteceu nessa experiência, né? Que sentido tem isso. E é por isso que o arteterapeuta tem que estar com um olhar grande, com todo, com o que a pessoa está falando, porque a pessoa pode falar, o que a pessoa está fazendo, os materiais com que está trabalhando, e todo o que está acontecendo não é por acaso. É por isso a importância de formar-se como arteterapeuta, para ter tudo isso em consideração. Sim. A gente sabendo, te escutando o que é arte-terapia, o que não é arte-terapia e todo o trabalho que envolve, tá me vindo a possibilidade, porque pegando algumas dinâmicas de alguns alunos mesmo que têm dificuldade eventualmente de expressão verbal, algumas pessoas que eventualmente têm dificuldade de colocar para fora a informação, me parece que a arte-terapia pode ser um excelente elemento para poder potencializar essa comunicação, fazer com que a pessoa consiga colocar para fora de alguma maneira, e aí não necessariamente uma maneira padronizada, que é a expressão verbal, às vezes pode ser por meio da arte-terapia. O que está me vindo como pergunta é, mas eu não sei desenhar, mas eu não tenho aptidão para arte. Eu, por exemplo, Diogo, não tenho aptidão para arte, eu não tenho essa facilidade assim, com a arte geral. Eu não sou um cara muito criativo e tudo, sou mais da execução, assim. Essas pessoas que, por exemplo, se eu virar e falar assim, Elvis, mas eu não sou da arte, o que você responde para essa pessoa? Só que é uma pessoa que eventualmente que pode ter dificuldade de comunicação, que pode ter dificuldade de expressão sobre sentimentos, do que quer, do que deseja, os quereres, vontades e etc. São muitas as variáveis que entram em jogo. A primeira é como foi a experiência dessa pessoa com o desenho, com a arte. A minha não teve. Eu tive pouquíssima experiência, por exemplo, me pegando como exemplo. Na sua infância, como foi essa experiência? Porque às vezes os bloqueios partem de isso, né? Quando você é criança, você não entra pensando muito, sino fazendo, né? Então, tem algo mais espontâneo. Mas quando você vai evoluindo, desenvolvendo mais para frente, já começa o julgamento. Ficou feio, não está legal, a professora não me falou que ficou bom. Às vezes escutei que a professora falou para outro que bonito, mas para mim não. Então, tudo isso vai ficando na memória. Já? Além disso, também tem os questionamentos da estrutura da pessoa, né? As pessoas podem ser uma estrutura mais fechada, mais todo baixo controle, todo muito racional também. E a arte coloca uma experiência onde você fuge disso, mas depende da experiência sua nesse momento. Você fala, eu não sou bom com arte, mas eu falo ao início, não é uma aula de arte. Perfeito. Então, aí você já me está trazendo elementos para eu, como arteterapeuta, que você já está escutando já. Perguntar como tem sido a sua relação com arte. Talvez pela sua formação, né? Tem formações que são mais lógicas, tá? Então você também vai criando um olhar muito mais lógico, muito mais racional. Mas a arte acompanha a gente o tempo todo. Porque o que interessa num processo arteterapêutico, em última, não é a obra em si, é o processo criativo que se coloca em jogo nesse momento de experiência com esses elementos artísticos. Você pode não saber de arte, mas você pode se permitir uma experiência com uns materiais. E uns materiais que está falando para você suas propriedades como materiais, que você consegue fazer ou não fazer, dependendo do material. Mas todos temos um potencial criativo, até as estruturas mais lógicas.
E às vezes a gente encontra o bloqueio, a folha em branco. Eu não sei o que fazer. E às vezes a gente sugere uns materiais, uma folha A3 ou A4, já? E às vezes esse material é olhado como se fosse um mural. Sim. E a pessoa fala, não sei. E parece um mural com um telespectador, com uma plateia de 80 mil pessoas assistindo o que a gente vai desenhar ali ou botar no papel. E dependendo da condução, você consegue você pode trabalhar menos, delimitar, dobrar. Ou talvez não é essa a experiência que você nesse momento se está conectando, talvez seja com outra experiência artística, talvez você não sabe desenhar. E se trabalhamos com jornais, com revistas e fazemos um collage? Ou seja, não é só o desenho também. Isso é algo muito importante. Não se limita ao desenho só com materiais únicos. Você tem uma amplitude de materiais que colocar à disposição. O collage, tinta guache, as canetas, coisas tridimensionais, esculturas. Tá? Olha só. Qual é a melhor? Cada uma vai trazer elementos interessantes, porque é seu processo criativo, é você que se está colocando na experiência. Eu, como terapeuta, eu estou acompanhando isso, em um espaço seguro, para que você, a partir de aí, no seu processo criativo, descubra coisas. Você pode, nesse processo criativo, utilizar o simbólico para tramitar coisas pessoais. Pronto, para aqui que eu quero falar algo que você falou. Porque ontem eu dei uma palestra para uma empresa e eu falei muito sobre a comunicação nos momentos de problema. O problema acontece e como resolver esse problema e o tipo de comunicação que nós vamos ter nesse momento. Porque muitas pessoas entram naquela comunicação reativa de não fui eu, não foi você, foi você. Dependendo, a pessoa entra num aspecto de terceirização de responsabilidade, enfim. E aí eu trouxe a ideia da comunicação contributiva, uma comunicação com diálogo, sem necessariamente apontar dedos, mas de entrar no aspecto de somos duas pessoas que queremos resolver o problema. E um dos aspectos que eu levantei foi a necessidade de criatividade para a resolução do problema. Porque se a gente pensa igual sempre, o problema aconteceu, provavelmente a gente vai conseguir sair daquele problema, não achar uma solução para aquele problema. Só que para isso, o primeiro aspecto dessa comunicação nesse momento de um problema e de um momento em que a gente precisa achar uma solução para sair da caixa, para ter criatividade, é se despir eventualmente do seu ego e do seu apego à tua história, ou a tudo que você já fez. Porque se eu sempre fiz assim, sempre deu certo e agora deu problema, se eu continuar apegado, na minha comunicação apegado ao que já foi, eu vou chegar no mesmo problema. E aí eu estou te escutando e está me vindo a possibilidade de grupos, de pessoas, de equipes, ser humano individual, terem a arte-terapia também com uma possibilidade de criativa de solução de problemas, pessoais ou em grupo. Faz sentido essa minha ideia, essa minha reflexão? Faz sentido. Incluso eu às vezes, quando trabalho em grupo, em empresas, não com um foco terapêutico, mas sim de sensibilizar, de abrir outros olhares, às vezes eu trago uma provocação. Eu corto palavras de jornais ou de revistas, palavras por acaso. Tá? Uma palavra, um verbo, um substantivo, tá? Faço pacotes. Tá? E vou dando a oportunidade a cada pessoa pegar por acaso. Você não sabe que palavras, nem eu sei você que vai pegar, mas você que consegue fazer com isso? Nossa. Uhum. E aí o processo criativo, você está dando a oportunidade de que o processo criativo aconteça. Mas se eu falo para você, faça uma frase bonita,
você me vai trazer suas A frases. sua bagagem, o seu apego, a sua história. Mas se coloco, Sim. sei lá, uma palavra que você nem conheça, você tem que dar isso como a jeito. E aí, nesse processo criativo, você já está trazendo elementos para a sua vida, pensar, identificar, incluso elaborar. Porque no processo criativo acontece um fenômeno um processo que se chama, é um linguagem mais analógico. ¿Qué acontece con otras terapias? Es muy lógico. Hola, me está acontecendo esto desde X tempo, ¿sí? E você tem uma sequência muito lógica. No processo criativo, essa regra não aparece, porque no processo criativo você pode trabalhar a simultaneidade. Você pode trazer presente e passado ao mesmo tempo. Você pode trazer coisas contraditórias e existem ao mesmo tempo. Fenomenal. E aí, nesse processo criativo, você identifica, você elabora, tem experiência antes, muitos antes na literatura, achavam que você desenhava e a partir desse desenho eu interpretava o que estava acontecendo. Isso tem mudado muito na arte-terapia. Você pode já ir criando uma resposta simbólica que você não sabe que está acontecendo, já a questões internas, porque você está em uma linguagem analógico, não lógico, não sequencial, sino simultâneo, onde as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem um arteterapeuta muito conhecido que chama Jean-Pierre Klein. Ele fala: arteterapia é falar de mim sem dizer eu. Nossa senhora, calma. A arte-terapia é falar de mim sem dizer eu. Não. Forte. Bem forte essa frase. Elvis, eu tô fazendo parece que eu tô olhando aqui na minha cabeça, tô olhando 2 quadros assim para poder fazer as conexões da comunicação verbal e dessa comunicação por meio da arte-terapia. Quais são, na sua percepção, óbvio que é multifatorial, óbvio que tem muitos fatores, mas quais são os principais desafios das pessoas quando elas chegam da arte-terapia? Assim, exemplos, ou 3+, ou 5+. Porque para mim, por exemplo, tem sido muito comum 2. Um desafio da pessoa conseguir expressar o que ela quer, o que ela deseja, o que ela tem vontade. E a pessoa não consegue colocar para fora. E muitas vezes vem um desafio de comunicação, seja com sócio, seja eventualmente no relacionamento amoroso, seja na amizade, seja com o chefe, que a outra pessoa não consegue saber o que ela quer. E a pessoa que não sabe expressar ou que não consegue expressar, ela inclusive sente uma necessidade de que a outra pessoa soubesse. Porque ela não consegue expressar, mas ela queria que a outra pessoa soubesse, ela queria que a outra pessoa adivinhasse. E é curioso porque recentemente até teve uma provocação que passou por mim que foi: Diogo, mas você me perguntou pouco. Você me perguntou pouco para que eu pudesse falar. Eu falei, eu poderia ter te perguntado mais, mas assim, também tem o meu desafio de não querer ser invasivo. Então esse é um dos aspectos, essa dificuldade de expressão. Inclusive já trouxe aqui uma fisioterapeuta orofacial, fisioterapeuta para trabalhar bruxismo e tal, que é a Mariana. E a gente trouxe um impacto que pode ter, que não necessariamente essa ausência de expressão com essas dores, né? E o segundo desafio, que tem surgido muito fortemente, é que a partir do momento que as pessoas começam a expressar, elas têm uma dificuldade talvez de clareza, porque são muitas pontas soltas, são muitas informações e ela não consegue organizar essas informações para poder fazer uma entrega, até porque dependendo existe trabalho, existem deveres da casa, de comida, de limpeza e etc., que existe uma ausência de clareza. Ela sabe que ela tem que fazer tudo, ela consegue expressar a necessidade de fazer tudo, mas ela não consegue organizar. Esses são 2 da comunicação verbal que eu recebo aqui. Tem alguns assim que você vê, que você visualiza, mais comuns, não que seja uma regra, mas que é mais comum?
Sim, sim. Eu acho que o primeiro são os imaginários do que é arte terapia. Como assim? Não entendi. Os imaginários que traz a pessoa Ah, tá. o que é arte terapia. Sim. Isso pode já dar elementos se você não trabalha nesses imaginários previamente. Isso vai fazer que seu desempenho, seu desenvolvimento seja conforme esse imaginário. Então, existe esse preconceito que a pessoa chega com uns imaginários do que para ele é arte terapia, um processo arte terapêutico. Isso é importante desde o primeiro início esclarecer, né? Muitos bloqueios. Sim, não sai. O controle é um... O controle é um dos elementos que mais aparece, a pessoa muito controladora que... Porque a gente tem a tendência de racionalizar tudo. Ah, é aí que eu queria chegar. Tudo temos que racionalizar. Se eu coloco você desenhar, ou alguém desenhar, já está pensando na casa, já está pensando no carro, já está pensando em coisas prontas. Uhum. E às vezes, não é isso o que a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está precisando se permitir somente conhecer o material, fluir com o material, sentir essa tinta guache nessa textura, nesse papel, sentir esse material como se espalha e às vezes se conectar com isso. Dentro da tua trajetória, eu não sei se tem mais algum que não, teria um monte. Teria... dentro da sua trajetória, com as pessoas... Ou, estou lembrando outro que é muito típico, as pessoas sentem bloqueios porque acham que você vai interpretar. Ah, tá. Entendi. Então, se houve um processo arte terapêutico com essa ideia de que você vai interpretar, de que tem um resultado específico. É um resultado. Então, acontece várias coisas. Uma, eu quero que você me leia como se fosse um jogo de cartas. E não é isso. Ou dois, eu me bloqueio mais porque não quero me expor. E porque dentro desse aspecto, pelo que eu discuto, se eu desenhar X e representar Y, e aí algumas pessoas parece que vêm para mim, para mentoria, vou colocar assim, talvez podem ir para você na arte terapia, também com a ideia, o que eu faço a partir de agora? Então eu vou lá na arte terapia com o Elvis para saber se eu saio do meu trabalho ou não, para ver se a arte terapia vai me revelar o que eu tenho que fazer. Me parece que isso não... E como todo processo terapêutico, é um processo. É um processo. Você, na primeira sessão, com outras terapias, você faz uma sessão de mindfulness e você já não fica, na sua vida mudou a partir disso. Sim. Igual, se você vai a uma sessão de psicoterapia, né? É um processo. E nesse processo, essas coisas vão acontecendo, né? Você se vai permitindo isso, dependendo do que você está trabalhando. Às vezes você tem... quer conhecer um pouco mais, ou às vezes as pessoas querem ser um pouco mais flexíveis, ou não conseguem colocar em palavras... Quais são as potencialidades da arte terapia? Uau! Tá me vindo muito aqui essa palavra flexibilidade. Uau. Olha, tem muitos. Por exemplo, a flexibilidade. Então essa tá me parecendo muito forte. Porque como você não tem controle absoluto dos materiais, você não sabe o que vai acontecer nessa relação que você estabelece esse dia, nesse momento. É por isso que eu falei que das palavras, parece que a palavra a gente consegue ter mais controle sobre elas. Eu acho que quando você coloca o material, por exemplo, da arte terapia, e aí acho de achismo mesmo, não tenho certeza, parece que, assim, vai soltar. Ou às vezes as pessoas precisam também ter algo mais de controle. Então também a arte permite, conduzido com um arte terapeuta, você também pode desenvolver
un locus de control interno. Ou seja, por exemplo... No tan libre, o sea, no siempre todo es libre, ¿eh? No, a veces a demanda é contrário. Soy tan libre. Pronto, por exemplo, essa pessoa aqui pra mim que eu trouxe aqui, que tem muito ponta solta, pensa, muito artista, muito, a gente chama Então, aqui de Fantástico Mundo de Bob, que era um desenho que passava aqui no Brasil, que era de uma criança que ela tinha um imaginativo muito forte. Só que é isso, assim, não dá pra ficar só no imaginativo, às vezes precisa de execução, precisa de planejamento. Então, parece que pode trazer esse aspecto também. Pode ser trabalhado. Também a gestão do estresse. Porque a terapia conecta você com aqui e agora. Com esta experiência, com este momento, com estes materiais. E você pode ter uma carga mental de muitos pensamentos. ¿Sí? O eso es, también es a expresión emocional. Las personas que acumulan sus sentimientos o no consiguen nomear ellos, o llega un momento, una experiencia X, explode. A terapia permite você ir tramitando isso. Não só dando vazão? Não só isso. Ah, tá. Não só isso. Não é só botar para fora, Sim. mas também você elaborar, identificar, nomear, reconhecer. Muitas vezes você coloca e não sabia que seu sentimento era X, e através de um processo de expressão você consegue nomear aquilo que antes as palavras não apareciam. Tanto essa parte emocional, essa parte mental, está a flexibilidade, a empatia. Empatia? Fala mais. Porque a arte coloca uma sensibilidade. Quando qualquer expressão artística, você coloca uma sensibilidade. Quando você vai para um museu, você vê um quadro, uma pintura, é uma experiência artística. Mas você que vê no quadro, você tenta identificar o que essa pessoa quer transmitir, o que essa pessoa pode estar acontecendo, que pode ser suas coisas que você está projetando aí. Sim. Mas o mesmo no processo terapêutico, você consegue se distanciar da sua obra às vezes. Você consegue olhar sua obra como se fosse um outro. Porque na arteterapia, quando você termina a obra não é sua. A obra já é um outro. Nossa Senhora, tá. E como outro, entra em um diálogo com você. Sim. Como um outro, dá um reflexo de elementos, de conteúdos para você. Tô pensando aqui, olhar para algo que eu mesmo fiz, já não estando dentro de mim, me parece algo muito potente. Já é um outro com quem você deve entrar a dialogar. Sim. Que será aquilo que esse diálogo me está dizendo. Nossa, como se fosse... Então, a terapia a importância está dentro do processo criativo que você conseguiu fazer nessa criação, como no produto mesmo, mas não como produto estético, não é se ficou bonito, se é surrealista, se... Não. Mas como um interlocutor que está colocando você já em outro plano. Tá. Nossa. Me conta, tem um nomezinho, tem duas palavras que você disse que eu quero entrar contigo, que é estresse e crise. Só que me veio aqui, tem alguma trajetória assim que você já vivenciou que você gosta de compartilhar dentro da arte terapia?
Quando eu pergunto assim, você já lembra de alguém específico, óbvio, sem citar nomes, por toda a questão do sigilo profissional e tudo. Com as duas coisas, em crise Não. e Não só na arteterapia? terapia, independentemente de crise. Mas se quiser falar de estresse e crise também, pode falar. Só que não foi exatamente sobre isso, mas na sua vivência de arteterapia, sua trajetória. Quando eu pergunto assim, você lembra desse caso, dessa situação na hora, assim. Eu lembro, eu trabalhei com profissionais, equipes de primeira resposta para desastres. Nossa Senhora. Então, equipes de primeira resposta são pessoas que, no momento de emergência, desastre, estão trabalhando. E aí, desastre, vamos lá, Terremoto, maremoto, tsunami, tsunami. tá? Tá. Então, Situações, regiões de guerra também? também. Tá. Então, são pessoas que estão dando resposta desde sua função, né? Nesse momento da emergência, do desastre ou da catástrofe. E ao mesmo tempo, como são cuidadores, também são pessoas afetadas, porque são pessoas que moram aí, têm sua família, né? Então, e o que eu tinha feito em algumas experiências foi trazer um momento de autocuidado com arteterapia para essas equipes que estão esgotados. Porque são profissionais que têm uns riscos psicossociais por trabalhar no que trabalham. Então, são pessoas que ficam expostas a situações difíceis pela emergência. São pessoas que têm imaginário de herói, então não se esgotam, têm imaginários ou têm dificuldades de pensar um momento nelas, porque o tempo todo está tentando ajudar a outro, então fica mexidos. E quando você traz uma experiência diferente de autocuidado, elas conseguem perceber a importância de olhar para dentro. Eu he desenvolvido sessões de arteterapia com bombeiros, com profissionais dos serviços públicos essenciais que estão respondendo na emergência, com voluntários de organizações humanitárias que não descansam. Tá? E vivenciar essa experiência de arteterapia, onde eles têm um momento para si, parar, e ter um momento de cuidado para si, através das artes, valorizam muito esse cuidado diferencial que as palavras, né, que o chefe fala, vá descansa, vá dorma, porque você permite uma experiência interna para uma equipe que está precisando pausar e está precisando tramitar todo o que tem absorvido, que talvez não saibam que palavras tenha, ou talvez sentam vergonha de falar disso, porque acham que são fracos. Porque se ele é herói, como é que ele vai expressar que ele é fraco ali naquele momento? E se utiliza um espaço como de fuga de toda essa parte interna. E depois encontrar com isso, nossa, tem pessoas que choram, tem pessoas que fazem assim, Imagina tem olhar pessoas que agradecem, o produto desse momento terapêutico. tem pessoas que se permitem compartilhar com o colega que está ao lado. Olha, você que fez? Olha o que eu fiz. Se permite falar já disso. Fenomenal. Permite mostrar que não está bem, que precisa ajuda, que precisa um momento de cuidado. E eu falo isso porque eu antes fazia de outro jeito. E era, vamos a reunir e vamos a falar. Uhum. E é outra dinâmica diferente, porque na fala você controla, na fala você tem um pensamento lógico, você já sabe as palavras que quem está lá quer escutar, você já sabe as palavras que
o colega quer escutar. A comunicação Você- verbal, ela, você consegue, Então, digamos assim, deixa- manipulá-la. Utilizam as palavras de moda, já? Não, minha resiliência, Sim, eu sou flexível. total. Mas, quando já comecei a utilizar outra linguagem, como a linguagem artística, comecei a perceber uma grande diferença. Incluso, eu fiz uma experiência no Chile com arte terapia, em uma situação de emergência. E, se não me engano, 2 meses atrás, depois, a Universidade de Chile quis saber qual foi o impacto dessas atividades nos voluntários que participaram dessas atividades. Já? E encontraram que, até o momento da pesquisa, de avaliar os resultados desses momentos de cuidado, ainda referenciava a importância Nossa de Senhora. ter, nesse momento, ter passado pela essa experiência e as coisas que começou a enxergar até esse momento. Sim. Incluso tem um artigo que fez depois a Universidade de Chile sistematizando o impacto dessas experiências de cuidados de arte terapia para voluntários de primeira resposta ante emergências. Sim, eu quero entrar, antes disso eu vou reconhecer e parabenizar por esse trabalho, porque eu imagino que eu escuto muita força, muita potência, ao mesmo tempo uma capacidade de conseguir quebrar a crise, parece, dentro do que é possível por meio da arte terapia, um trabalho formidável. Só que pelo que eu entendi também, e pelo que a gente vinha conversando antes, o seu trabalho ele tem, digamos assim, dois lados, né? Ele tem duas capacidades, para além do próprio teatro, que foi algo que você vivenciou lá atrás, que você carrega, que aí você chega na arte terapia, que é esse trabalho do psicólogo, eu não sei se eu vou falar o termo certo, mas esse psicólogo que trabalha com situações de crise humanitária, né? E eu sei que na sua trajetória você gerenciou e trabalhou muito com isso. E eu sei que, pelo que eu entendi, você também somou arte terapia nesses momentos. Primeira pergunta é em relação a quais são os locais de crise que você passou, situações, porque, por exemplo, hoje está muito forte a situação do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, que é uma situação de crise. Aqui não tem essa não, vou nem pausar, vamos só desligar e tocar. Peço desculpa, Fica tranquilo, achei que tinha desligado. vai tranquilo. Vou nem falar pra Enoque cortar não, vai seguir. Tá. Olha só, e aqui no Rio Grande do Sul hoje está sendo uma situação de crise muito forte. E aí, recentemente, foi semana passada, uma amiga que tem familiares no Rio Grande do Sul até me fez uma provocação, eu até gravei um vídeo sobre isso, sobre as palavras ditas nessas horas para as pessoas que estão em situação de crise. Seja eventualmente aquela pessoa que está sendo um voluntário, um profissional da saúde, ou até a pessoa que está sendo vítima por completo ali dessa situação, porque não é um momento de dizer para a pessoa que eventualmente perdeu a casa, que ela pelo menos tem saúde, ou eventualmente dizer para uma mãe que perdeu um filho, mas tem dois, que pelo menos ainda tem 2 filhos. É um momento de acolhimento, um momento de escuta e etc. E aqui eu quero entrar um pouco nesse teu trabalho, assim, dentro desses locais de crise que eu quero que você, se possível, cite quais foram, como é que é esse trabalho, como é que é essa comunicação nesse momento, porque pelo que eu entendi você trabalhava muito com os profissionais, né? Porque para mim é um efeito cascata, um efeito dominó muito grande, que é se você não cuida de quem está cuidando, o ciclo se encerra, não vai ter quem cuide. Então o teu trabalho ele é muito importante, ou ele foi muito importante dentro dessas crises. E aí, como é que é a comunicação nesse momento de crise? Como é que a arte terapia pode entrar nisso aí também? A comunicação, eu acho que ela tem que partir sendo espontânea e sendo você mesmo aí colocado nesse momento que a outra pessoa está precisando de uma ajuda, né? E falo espontânea porque tem muitas dicas. Sim. ¿Sí? Faça a palavra-chave, abrace, e às vezes
o desde mi experiencia, eso no espontáneo termina atrapalhando más, porque esa otra persona está en un momento sensible que percebe isso. Então, a comunicação aí é você colocado sendo você mesmo, obviamente sem perder o foco de por que você está aí, tá? Do lugar que você está aí, mas sendo espontâneo. Eu tinha aprendido, pela experiência, em intervenções em crises, quando você vai a uma psicoterapia, você começa a tirar capas. Sim. Até chegar ao foco. Sim. A gente fala de casca de cebola. No espanhol também, né? E na intervenção em crises, desde minha experiência, é a inversa. Você vai colocando, porque não é o momento para abrir outras coisas. E é sua sensibilidade aí de conectar realmente com esse outro, com sua presença aqui e agora, em aquilo que nesse momento essa pessoa está precisando. Porque esse momento não é uma psicoterapia. E esse momento não sempre tem que ser falado. Eu acompanhei casos onde somente ficou aí de lado, sem falar. E tem outras conduções onde puxe para que fale, puxe para que se expresse. Mas isso vai depender da avaliação que você, como cuidador desse momento, está enxergando que o que precisa essa pessoa. Pode ser arriscado, né? E às vezes as pessoas precisam ficar caladas. Porque caladas conseguem, talvez, processar o que está acontecendo. E às vezes, sua presença, e sua presença real, de aqui e agora, conectado com você, sim, é percebida e é até terapêutica. E não é uma presença onde eu fique pensando, e agora que pergunto? E agora que falo? E agora que eu vou fazer? Não, você tem que realmente conectar com essa pessoa nesse momento. Sentir o que está acontecendo nesse momento. E ser espontâneo. Quais lugares você passou aí com... Olha... esses espaços de crise, de tragédia, de... Na Colômbia, sim, na Colômbia temos situações geradas pela violência armada, histórica. Então, isso, mas também alguns desastres por causa de rios que terminam saindo do percurso. Na Espanha, como me formei lá, em psicologia de emergências. Lá fiz trabalhos... lá tem algo bem interessante, e é o sistema público, o SAMU. Eles têm uma ambulância psicológica. Sério? Então, para situações que acontecem na rua, por exemplo, tem um idoso que caiu um paro cardíaco, caiu na rua. Se ativa ao mesmo tempo o SAMU com o médico para brindar os serviços assistenciais básicos, emergenciais, e ao mesmo tempo se ativa a ambulância psicológica. E a gente se pergunta por que uma ambulância psicológica se a pessoa está em parada cardiorrespiratória? Tá, mas essa pessoa pode estar acompanhada. E às vezes pode ser nem a pessoa que acompanha, pode ser um outro na rua, que passou por aí, que fez o primeiro socorro, pegou a situação. Trauma. Tá. Então, fiz isso lá por um ano, parte de meus estágios formativos, né? O acidentes de trânsito que envolve 3 carros e tem a pessoa com airbag aqui e escutando as máquinas dos bombeiros mexendo na lâmina para sair. Então você se ativa o psicólogo
emergencial para acompanhar esse processo nessa pessoa, nesse momento que está sendo resgatada. Crise de ansiedade no metro, muitas coisas. E às vezes, o que mais mobiliza na pessoa não é o acontecimento que gerou, não é o batimento do carro, não é a pessoa que teve o paro, sino que sua crise está colocada, às vezes, em outra coisa. Quem vai pegar minha filha da escola neste momento? Tá? Então, em psicologia emergência, a gente fala muito em não ter avisado do túnel, né? Túnel se fala? Túnel. Avisado que isso bateu, então essa foi a necessidade? Não. Em psicologia emergencial, você tem que ter um olhar mais amplo, porque muitas vezes não é essa situação que está acontecendo nesse momento. Não é aquilo ali que às vezes nem gera o trauma. Pode ser o que, eventualmente, a fala de alguém. Olha, lembro muito, aprendi muito desse caso. Tinha uma batida de 2 carros. Certo. E a pessoa que bateu estava em crise, né? Ansiedade, chorando, tal. Fui ativado para dar os primeiros socorros psicológicos. E a pessoa não estava aí por causa desse acidente, o que mobilizava ela. Sabe o que mobilizava? Claro, isso não sai quando você pergunta, você como está? Não? Sai produto de uma conversa, de um acolhimento, né? Vai saindo. A pessoa era migrante. O carro não era dela. Tinha uma semana de ser chofer desse carro de alta gama. Ele tinha que ir a pegar a filha do chefe. Nossa Senhora. O acidente era E era a primeira semana que estava trabalhando como motorista. Dessa pessoa, que não era nem carro dele, de alta gama, migrante. E tinha que pegar a filha. E isso não surge na primeira pergunta, né? Isso surge quando você acolhe esse momento de crise, quando você realmente consegue dimensionar todas essas outras variáveis. Tá? A pessoa sente essa segurança, esse acolhimento, que começa incluso a esclarecer-se porque está assim. Sim. Aqui no Brasil você esteve em algum local de crise, de tragédia? Aqui em Brasil? Não. Aqui em Brasil eu era assessor de um programa de saúde mental e apoio psicossocial de um organismo humanitário internacional, mas com foco nas consequências da violência. Tá. Então eu trabalhava com familiares de pessoas desaparecidas por causa da violência. Trabalhava com profissionais dos serviços públicos essenciais que dia a dia, por causa de seu trabalho, estão em contexto de violência armada. Trabalhei com deslocamento urbano, pessoas que em menos de 24 horas têm que sair da casa. Trabalhei com essas temáticas associadas à violência urbana. Eu acredito que nada acontece por acaso. Eu não acredito em coincidência, por exemplo. Eu acredito que existe uma conexão das informações. E eu acredito que a gente falar de crise, falar desse contexto humanitário, nesse momento agora no Brasil que está tendo a situação do Rio Grande do Sul, acho que é quase que impossível. Tem alguma reflexão que você vem fazendo sobre a tua bagagem, a tua experiência, teu conhecimento em relação a esse momento, por exemplo, que você pode compartilhar com as pessoas, que não que seja uma receita de bolo, não que seja faça isso, mas reflexão mesmo, até porque
acho que você já deve ter me escutado falando aqui no podcast, que ele tem a intenção de provocar e gerar reflexão, não tem a intenção de passar uma receita de bolo. Mas diante desse momento de crise que a gente está agora, aqui em Brasília, a gente está super distante de lá. Só que ao mesmo tempo está tendo uma mobilização enorme para poder auxiliar. Tem algo que a gente possa conversar e provocar e gerar reflexão, tendo em vista tudo isso que você já viveu, com a arte-terapia, com o trabalho humanitário e de crise, de tragédia? Sí, acontece muito nas emergências e é um fenômeno que todo mundo começa a se mobilizar porque Sim. quer ajudar. Isso é muito bonito. Mas não toda ajuda é uma ajuda. Tá, fala mais. E falo isso porque aconteceu em outro contexto e estou percebendo isso nas redes sociais, que estão o tempo todo estão falando, não doe mais roupa, não estamos precisando roupa, ¿sí? E as pessoas, por esse desejo de ajudar, ¿sí? Não estão considerando realmente quais são as necessidades que esse outro está precisando. Então, a importância de vamos ajudar, beleza, mas vamos ajudar coordenado com realmente que seria aquilo que eu posso contribuir que está precisando. Então, por isso eu falo, não toda ajuda é uma ajuda. E desde onde estou ajudando? Eu acho que é uma pergunta que eu me faço. Como pessoa, estou ajudando porque por meu narcisismo, estou ajudando para mim, estou ajudando para me satisfazer, que sou bom, para me validar, que sou boa pessoa, ¿sí? Ou estou ajudando porque realmente estou conectado com esse outro que está precisando. Então, às vezes perdemos esse foco, essa referência. Também se cuidar, especialmente para todo o pessoal que está dando resposta. Em psicologia de emergência tem uma frase de referência, que é uma frase dos aviões. Quando você voa, você encontra uma frase, né? Coloque sua própria máscara de oxigênio antes de colocar a outro. Não esquecer disso, porque somos seres humanos que também nos esgotamos como cuidadores, ¿sí? E às vezes é bom dar um passo ao lado e não fazer. Porque se eu não me cuido ou não sei me cuidar, acontecem duas coisas. Vou ser uma pessoa afetada, porque não consegui lidar com essa carga emocional, com esse esgotamento, com isso. Não fui preparado para isso, ou não estou gerenciando bem isso. E eu tenho que voltar para casa. Então, se volto para casa, como vou voltar? Nossa Senhora. Tá. Então, às vezes, melhor não fazer. Isso é por um. E outro, se você não se cuida, se você não gerencia seu próprio autocuidado, sua qualidade de acompanhamento não vai ser boa para essa pessoa que está precisando de um suporte emocional, de um suporte onde ela se senta acolhida, porque você já vai estar afetado. E sua qualidade de trabalho que está fornecendo nesse momento, desde sua função, não vai estar em boas condições para esse outro. Se cuidar. E como sou terapeuta, Sim. gosto gerar espaços de cuidado com arte, qualquer arte. Se você consegue desenhe sem nenhum propósito, simplesmente mexa uma caneta em um papel, ¿sí? Ou faça qualquer círculo, qualquer percurso com sua mão, ¿sí?
às vezes, qualquer material, você pode fazer arte. Tá? Então, é um momento difícil, mas a arte pode ser uma alternativa de cuidado também. E estou falando para as pessoas que estão dando resposta, como estou falando para qualquer outro que pode ser afetado neste momento e tem uma criança, tem um filho, tem uma filha, tem um primo, ou para si mesmo. Yeah. E hoje em dia temos todos os recursos, você pode fazer fotos com celular, se descargar com celular, enxergando alguma coisa diferente, fazer uma pausa. Nos bastidores você me contou daquela tragédia do trem em Madrid, 2004, né? A gente até confirmou a data aqui, e de como muitas vezes o ajudar ele pode ser prejudicial. Se você puder trazer essa informação até para de que não é simplesmente assim sair ajudando de qualquer jeito, né? A ajuda nessa hora ela pode ser boa ali para eventualmente quem recebe, mas ela pode gerar um efeito dominó, um efeito cascata para a saúde pública como um todo, ou até para sua casa, né? Muito prejudicial. Existem fenômenos que são naturais que acontecem. Você como cuidador, você está acompanhando coisas muito difíceis, com uma emotividade muito mexida, né? E você precisa ter formação nisso. E existe, hoje em dia tem muitas formações, e eu acho que hoje em dia, mais que antes, as organizações que estão liderando as emergências, estão coordenando as equipes, estão tendo esse olhar de cuidado. Porque existem os riscos psicossociais associados a imaginário de ser herói, você tem que lidar com eventos traumáticos. Imagine você, sei lá, fazendo uma busca de pessoas e encontra um braço. Você sabia que se ia encontrar com isso? Você está preparado para se encontrar com isso? Sua empresa, sua organização formou para você saber que isso pode acontecer? Tá? E cada vez, eu sugiro cada vez mais criar protocolos de respostas em saúde mental para as pessoas que estão respondendo nessas emergências. É decir, se eu faço parte de uma organização humanitária ou da sociedade civil, né, que está dando uma resposta nesse momento de emergência, acontece algo comigo, algo que foi difícil para mim lidar, que eu saiba como funcionário, seja voluntário, seja empregado, seja o que seja, que eu saiba quais são os canais que essa empresa ou essa organização tem para mim, para eu poder acudir no caso que precise. Quais são esses níveis? Eu procuro que, porque lembremos que temos que voltar para casa. E na casa temos família. E outro dia eu vou seguir minha vida. E uma semana depois vou seguir minha vida. Aí parece que essa tragédia lá em Madrid não foi... De Madrid, o que aconteceu é que se fez uma convocatória pelas mídias sociais da época, né? Na rádio. Foi um evento no metrô, uma explosão. E começaram a chegar profissionais da saúde mental, né? Os psicólogos, a dar resposta. Anos posteriores fizeram um estudo sobre a saúde mental desses profissionais e encontraram que esses profissionais incluso estavam mais afetados que outros que foram impactados diretamente pela situação. E o que eles encontraram de importância é que o simples jeito de você ser psicólogo formado não dá para você as ferramentas para você responder em
incidente crítico que está acontecendo no momento. Por quê? Porque são outras as variáveis que estão acontecendo fora do seu consultório. Eu falava para você antes que no consultório, como profissional da saúde mental, você tem seu espaço, você chega na hora que você quer, você tem sua roupa, você tem café. Tem água, tem café, você tem a foto da sua família, tem os diplomas, já. Mas em uma emergência in situ, você tem que estar formado e preparado para situações de risco. Você tem que estar formado para saber que você vai a estar aí com todos os seus sentidos, você vai estar com seu olfato, você vai sentir cheiro de carne queimada, se é produto de uma explosão. Você tem que saber que vai encontrar algumas partes do corpo, como sim, como não, mas você tem que estar preparado e saber que isso pode acontecer. Já? Você vai estar com uma pessoa que está a flor de pele em crise. Dependendo, por No, exemplo, no es como la persona que llega a psicoterapia, hola, estoy sangrado porque a semana pasada aconteceu X coisas comigo. Até parte de segurança, Tá. o pessoal do Rio Grande do Mas- Sul tá falando, né, que tá tendo o trabalho, tá tendo o obstáculo, o muro até de facções criminosas que dificultam o trabalho, ou seja, Então, são uma série de elementos, de variáveis, que esse profissional que vai brindar esse apoio tem que conhecer, tem que saber, tem que se formar e tem que desenvolver habilidades para isso. Você como consegue isso? Com formações, com capacitações, com simulacros, com estudos de caso. É um preparo que envolve tudo isso. sim, E é uma responsabilidade de você ir atrás disso, como é uma responsabilidade da organização que você está representando. Porque às vezes se responsabiliza do cuidado na pessoa. E é uma corresponsabilidade. sim. É uma corresponsabilidade minha, comigo mesmo, eu com meu colega e minha equipe, e da organização com a gente. E às vezes tentamos, tem dinâmicas que se responsabiliza. Você não está bem, então você não se cuidou. É você que tem que se cuidar. E isso gera que se privatize esse dano, fique privado na pessoa. Sou eu o responsável e por isso não falo. Se falo, eu sou fraco. Sim. Se falo, vão achar que não sirvo para isso. E empieza a gerar um mal-estar, um sofrimento, que incluso você pode desenvolver problemática, você pode desenvolver estresse agudo, estresse crônico, transtorno por estresse secundário, você pode desenvolver muitas outras problemáticas por causa disso. A gente está falando dos profissionais que podem ou que fizeram, né, a capacitação e a preparação. Em alguns momentos desses de tragédia, de crise, muitas vezes ou não se tem esse profissional, ou eventualmente não deu tempo ainda desse profissional chegar. E aí, vamos lá, às vezes a gente, sei lá, aconteceu um acidente de carro, ou aconteceu uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul, e eventualmente é um primo que me liga, é um amigo de lá, e etc. Para poder eventualmente receber talvez esse acolhimento e tal. Na sua percepção, na sua experiência, tem o que não dizer e o que eventualmente... Eu entendi que a espontaneidade é um primeiro fator que pode ser decisivo e essencial, até para não parecer que é um robô que está conversando com a pessoa. Só que existem, na sua percepção e experiência, comunicações que não são interessantes nessa hora e comunicações Sim. que podem Olha, ser interessantes nessa hora. Tenho algumas pautas, por exemplo, não minimizar a crise dessa pessoa que está falando com você, porque às vezes, e não estou falando que se chama uma prática
mal dessa pessoa que quer Sim, ajudar. não é intencionalmente ruim. É isso, não é intencionalmente. Ela quer ajudar, só que não sabe como Isso. e fala isso tentando fazer o bem. Mas, por exemplo, acontece muito que se comparam as crises. Então, você me está falando sua crise, eu falo, tá, mas olha, isso é pouco. Olha que, por exemplo, você fala de uma crise, eles falam, não, que estava no Rio Grande do Sul. Isso é pouco com fulana que perdeu X coisas, olha que bom que você... Então, minimizar ou comparar a crises que essa pessoa, nesse momento, está trazendo você, como fala, como é isso. Colocar sua experiência, então, dar conselho. Porque você faria isso. Sim. Você faria isso porque é seu histórico de vida e são suas experiências que levam que você faça desse jeito. Mas você não sabe, colocando isso no outro, se o outro consiga fazer o mesmo, não se sinta pior, culpado porque não vai conseguir aquilo que você está falando que faça. Então, além de seu problema, já está criando outro, sim, que não consegue lidar. Terceiro, eu acho que quando uma pessoa está em crise, eu acho bom ter presente que essa pessoa tem os recursos para enfrentar essa crise. A própria pessoa tem. Só que nesse momento a situação superou as capacidades dela de responder, como em outro momento pode responder. Então, nesse momento as pessoas são superadas pela situação, mas não significa que não tenha seus próprios recursos. E a vezes achamos que são vulneráveis, são... Sí. Em desastres, virou muito conceito. Antes se falava vítima, agora se fala sobrevivente. Porque a vítima colocava em um lugar de carência, sobrevivente de possibilidades. Nossa, e como as palavras têm força, né? Diferença da percepção da palavra. Então, é bom ajudar, reconhecendo que essa pessoa tem esses recursos pessoais, só que nesse momento a situação superou. E às vezes você pode falar, tá, se fosse em outro momento, você que faria? O que hubiese feito? Então, você está colocando essa pessoa em situações prévias, onde a pessoa fala, eu faria isso. Então, você está gerando uma dinâmica para que a pessoa se vincule de novo com suas próprias capacidades. Então, essa é uma boa possibilidade de fazer a pessoa se vincular às próprias capacidades. Porque você, quando ajuda outro, a ideia é que essa pessoa retome sua própria funcionalidade. Mas se eu, como ajudante, dou tudo e eu saio dessa pessoa, o que vai ficar para ela? Vai ver a dependência. Então, é bom acolher, sim, mas evitar minimizar, comparar, dar seu conselho, porque isso faria você nessa circunstância, mas a outra pessoa não. Perguntar para a pessoa como foi o momento também não é uma boa, né? Perguntar para a pessoa como foi o momento, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aconteceu. Porque pelo que na minha percepção é fazer com que a pessoa fique voltando naquele momento que... Aconteceu. Que sentido teria? Porque parece que é uma pergunta que a gente faz, eu vou dizer a gente porque a gente não sabe lidar, que é mais por curiosidade nossa do que propriamente porque é um espaço de escutar e acolher o outro. É um espaço de mais curiosidade, ou seja, para que você quer ser curioso nessa hora? Porque às vezes o foco está em nós, como ajudante. E o foco precisa ficar na pessoa que está precisando um sobrevivente. Esse suporte nesse momento.
Então, se eu fico pensando, às vezes as pausas, ou às vezes o silêncio, é mais desconfortável para quem está ajudando que para a pessoa. Então, Sim. eu que faço com isso? Tá? Sim. Ou estou pensando na próxima pergunta, ou estou pensando o que falo, estou pensando... E você já perdeu esse momento que está acontecendo aqui e agora de suporte. Perfeito. E às vezes perguntar também para a pessoa como posso ajudar. Essa pergunta eu Ou amo. você que acharia que eu posso fazer nesse caso. Ou para você ver como é que eu não fiz isso, eu fiz isso na espontaneidade. Há alguns anos um grande amigo perdeu o pai e o que fazer nessa hora, né? E aí eu lembro, ele mora, né, com a esposa e tudo, sozinho, e tinha alguns dias que ele estava em hospital e etc. E eu falei pra ele assim, como é que eu posso te ajudar? Aí ele falou, cara, não sei nem o que te dizer. Aí eu perguntei, você tem comida em casa? Aí ele falou, não, tô abrindo um iFood aqui agora. Eu falei, quer uma comida caseira, comida de casa? Que eu tenho comida aqui em casa, eu posso levar. Ele falou, porra, viu, quero muito, porque já tem alguns dias já que eu só como iFood. A minha ajuda foi essa. Cheguei lá, levei comida e fui embora. Eu nem fiquei. Só levei comida. Então assim, eu não tô falando isso porque eu fiz o certo não, mas eu fiz dentro da minha espontaneidade. Eu perguntei pra ele e ofereci algo que em tese parece muito básico, né? Mas pelo que você está contando, eu vejo aí uma espontaneidade, sua essência, não uma resposta, perguntas padrões que se fazem nesse momento, e não você se colocou como pessoa nesse momento. E o foco não ficou em você, o foco ficou em lo que a outra pessoa está precisando. E eu lembro que eu nem tinha comida toda em casa, eu virei pra minha mãe, que minha mãe sempre tem, né? Minha mãe e meu pai falaram, mãe, tem comida caseira, um feijãozinho, um arroz e tal. Eu falei, tem, meu filho? Não, eu falei, vou levar pra aquele meu amigo lá que perdeu o pai e tal. Porque é isso, né? O afeto alimentar, o afeto traz muito. Então, esses momentos eu acho que a gente pode pensar também, refletir assim de informações que a gente diz que podem mais não ajudar do que ajudar. E também, às vezes, como ajudar é algo possível. E às vezes também acontece que temos uma visão patologizada dessas crises. Então, às vezes achamos que vai ficar com trauma. Sim. E não, tem um processo de recuperação espontâneo das pessoas que acontece. Incluso tem estudos onde as probabilidades de que isso gere trauma são menores porque as pessoas têm umas possibilidades de recuperação espontânea. Yeah? E às vezes ficamos com medo de patologizar, então o que faço, o que digo? Uhum. E às vezes isso não acontece. Sim, você falou isso, me lembrou um vídeo que eu vi esses dias, eu não lembro do que foi, de onde foi, mas de uma pessoa contando que o que deixou a marca nela por uma situação de assédio, de abuso no ambiente de trabalho, não foi o assédio ou o abuso em si. Foi a maneira como o chefe dela lidou com isso. Porque o chefe, acho que na intenção de fazer com que ela não ficasse traumatizada, parece que ele ficou perguntando muito, e querendo saber muito, e querendo ajudar muito, e querendo tirar ela daquele espaço, e aí tirou menos, colocou menos trabalho pra ela, não sei o quê. Ela falou, gente, eu acho que eu... Aí ela contando, ela falou, eu acho que de fato eu virei uma vítima. Eu sou uma vítima, assim. Aí ela foi se colocando nesse espaço de, nossa, eu acho que eu deveria estar pior do que eu tô, porque pra mim eu tô achando as ferramentas minhas e tô lidando. E aí me veio isso, assim, quando você falando das... E quando a gente se coloca como ser humano, claro, ser humano com cuidado, né? Claro. Não é ser humano de qualquer jeito, porque sou eu desse jeito, não, mas considerando pelo que outro está acontecendo. Às vezes também é bom ser sincero e falar, olha, não sei o que dizer, ou eu nunca passei por isso, Não sei nem o que fazer. mas aqui estou.
É autêntico, é Claro. genuíno, é humano, é humilde. Falar isso, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. E em situações de crise, há uma frase muito conhecida no campo das intervenções em crises, em emergências, em crises e este campo, e é: todas as reações são normais ante situações anormais. Todas as situações normais. Todas as reações são normais diante de situações ante anormais. situações anormais. Sim, de fato. Então, você não esperava o tsunami, você não esperava essa explosão. Isso é o anormal. Uhum. O normal é sua reação frente àquilo. Que você fique bloqueado, que você fique alterado, que você fique nervoso, que você fique assustado, que Gostei você muito. chore. Então, quando você entra com esse olhar, seu olhar não está de patologizar essas reações. Então, são reações normais ante situações anormais. O anormal é o evento. Sim. Mas todo o que isso gera está dentro do esperado que aconteça. E olha que legal isso que você está falando, porque muita gente conversa comigo sobre essas situações de desafio de comunicação. Ah, Diogo, eu vou precisar eventualmente romper uma sociedade, eu vou precisar conversar, ter uma conversa difícil, eu tô nervoso, eu não tô dormindo. E aí, recentemente, eu tenho adotado um pouco dessa perspectiva que é: seria estranho se você não tivesse, se você estivesse dormindo bem. Seria estranho se você não tivesse com dor de estômago. Seria estranho se você não tivesse nervoso. Não é uma situação normal, não é uma situação tranquila. Agora, se você tiver normal, eu vou falar, ué, o que tá acontecendo? Você vai precisar, sei lá, entrar no justiça contra alguém, você tá passando por... Mas é óbvio que não é normal. Isso é pra você estar nervoso mesmo. Se você não for nervoso, eu vou perguntar se você não tem uma outra patologia de psicopatia, não sei, porque é pra estar mesmo nervosa e tudo. Deixa eu só fazer uma acréscimo aqui pro pessoal que tá de casa. Galera, quiser fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer comentários elogiosos, críticas construtivas, etc., faça isso tanto no Spotify quanto no YouTube, é muito importante para nós. Vá lá no Spotify, dê 5 estrelas, siga o canal no YouTube, também dê o joinha lá, que pra gente é muito importante. Elvis, falamos de arte-terapia, falamos de situações emergenciais de crise, tem muito assunto aqui. Eu sei que tem um outro assunto que acabou que eu nem entrei muito, que é a tua veia de ator. Você foi ator por 15 anos. Se é que um dia você deixa de ser ator, né? Ainda tem isso. Tem alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal, tanto na parte de arte-terapia, como nessa parte de situação de crise, de emergência? E também já aproveita e já deixa aí, porque eu sei que tem um projeto engatilhado aí que vai acontecer no mês que vem. Eu não sei se as vagas já estão preenchidas ou não. Ainda tem vaga, então divulga aí, fala de tudo. Deixa essa mensagem final e também já fala do teu trabalho. Permita-se experiências artísticas. De qualquer jeito, não estou falando alguma, permita. Assista a museus, assista obras de teatro, ou permita-se escrever a literatura, desenhar sem nenhum propósito, permita-se experiências criativas através das artes. E você vai enxergar como isso pode melhorar você, seu pensamento crítico, resolver problemas, ver as coisas de outra perspectiva. Isso é muito importante para a sua vida. Estou falando no campo que você esteja, não estou falando só para um público-alvo, sino em geral. Então, permita-se ser tocado pelas artes, a que você sinta mais à vontade. Não estou falando um em específico, não. Se você gostar de fotografia do celular, faça do celular, enfim. Não tem regra. Não tem regra. Qualquer expressão artística você pode se permitir e você vai começar a encontrar sentido a muitas coisas suas aí.
e a fortalecer capacidades. Então, isso. Agora estamos com um projeto que foi chamado Café, Arte e Autocuidado. Legal. E vai ser uma atividade arte-terapêutica restrita para 10 pessoas, porque a gente quer Un momento íntimo de una sesión artística con foco no gerenciamiento do estrés. Esa actividad va a acontecer el sábado 8 de junio en la cafetería María Amélia Doces do Jardim Botânico. Va a ser pela manhã, va a ser às 9h30. Então toda a informação está no Instagram. No seu Instagram? No meu Instagram. Qual que é? @artemissãooficial. Arte Missão. Arte em missão. Arte em Misión. Mas lá tá En español, en tá español, corrijo. Arte en misión Mas a gente coloca o arroba também na oficial. descrição do episódio. Tá? As vagas somente são 10 vagas, porque a gente quer garantir um processo. Não é uma atividade grupal, então você vai estar com outras pessoas, mas com foco no seu processo. E nesse tempo eu vou estar passando por cada acompanhando arteterapeuticamente esse momento. 8 de junho. Sábado, 8 de junho. 9h30 da manhã. 9h30. Ó, É com cadastro. eu vou, hein? Sabe por que eu tô falando que eu vou? Quando você me mandou, eu tinha dúvida. Porque é aniversário da minha sobrinha nesse dia 8 de junho. Só que pelo que eu conversei com a mãe dela, vai ser uma festinha, vai ser no período da tarde. Quanto tempo de duração? 2 horas? 1h30. 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 Então 9h30, 11 a horas 11. acabou. 11. Eu vou, hein? Eu vou. E você vai ter um lanche Até botar na agenda. nessa cafeteria que a gente gosta muito. Maria Amélia Doces, do Jardim Botânico. Tá. É com cadastro, porque como são vagas limitadas, O temos link que tá no garantir. seu Instagram. Está na bio. Tá. Está na bio. Vai ser um acompanhamento, então você vai ter acesso aos materiais que a gente vai trabalhar esses dias e vai ter acesso a um lanche feito pela própria cafeteria para a sua disposição. E vamos a trabalhar o gerenciamento de estresse através das artes. Nossa, fenomenal. Tá? Então, bem-vindo. Eu estarei lá. Botei aqui, quando você me Tem. mandou eu tive dúvida por causa dessa informação da minha sobrinha, mas eu já botei na agenda aqui e vou lá me inscrever no link. E a gente quer esse momento íntimo, né? Então, falamos com a cafeteria, então não vai ser exposto, vai ser fechado, uma parte da cafeteria vai ser fechada, sim, para o evento acontecer. Então, vai ser separado do funcionamento da cafeteria. Então, vai ser 10 pessoas e cada vai estar com seu próprio processo criativo. Gostei. Então, fiquem à vontade Gostei. de pesquisar. Curtiu o papo? Demais, foi super tranquilo, estava muito nervoso inicialmente. Não sei se meu portunhol deu certo, Deu demais. mas fique à vontade. Maravilha. E agradeço pelo convite. Agradeço sua presença. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Mais uma vez, estamos juntos. Lembra, desconto no Casca Açaí para quem quiser, comunique, vai lá e peça seu desconto. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está o seu processo artístico? Criativo. E